Sejam bem-vindos. Elô, tudo bem? Tudo bem? Que prazer. Tudo ótimo. Tudo certinho com você? Graças a Deus, tudo bem. Ai, que bom. Vou aumentar aqui meu áudio, que estava bem baixinho. Que bom te ver. Nos falamos Bom, bastante, mas é sempre bom a gente se ver, né? muito bom. Beijo em Então, todos. Que bom que tá todo mundo aqui com a gente, né? muito bom. Que alegria ter vocês aqui. Espero que vocês fiquem aqui com a gente contar as novidades que nós vamos programar para o mês de maio, né? Muito bacana, né, Elô? Nosso planejamento está bem bacana e eu Sim. acho que muita gente vai participar conosco dessa jornada falando sobre o brincar. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Essa live que tem o nome Falando de Brincar. E eu queria começar a live contando uma história. Teve muitas pessoas que me mandaram direct falando: Selma, você não vai mais contar história. Então hoje não podia começar sem isso. E eu escolhi o livro A Garrafa. A Elô também gostou do livro, né, Elô? Será Sim. que todo mundo conhece? É desta autora, Patrícia Auerbach, da Brinkbook. É um livro de imagens. Então eu vou contar só mostrando, ok? Vamos lá. A garrafa. E a autora começa o livro escrevendo assim: para quem acredita que a imaginação é sempre o melhor brinquedo. Ah, não podia ser outro, né, gente? Vamos lá. Olha só o que ela achou em cima da mesa da casa dela. Ela estava brincando de Sherlock e achou uma garrafa. E pensou, pensou. Olha lá, o que foi que essa criança fez? Ela não precisava da água, só da garrafa. É isso aí, Rosinha, a imaginação é o melhor brinquedo. Olha só o que ela criou! Olha só a imaginação dela para onde foi. O que será que ela vai criar agora? Olha, que coisa linda! Vamos lá, mais uma cena. Aí, ela se cansou de uma garrafa só e foi atrás de muitas. Olha só o que ela inventou. Muita criação. Acabando. Olha só, olha só. Olha só. Olha só onde foi a garrafa. E assim termina a história. Foi um dia de criatividade.
né? No começo era só uma garrafa. Olha quanta coisa que essa criança criou. E essa criança tão capaz, tão potente, tão criativa é aquela que tem junto da gente, na sala de aula, dentro da casa da gente, né? Na família. E é dessa criança que brinca que a gente quer falar, né, Elô? É Sim. dessa criança que aprende por meio do brincar que a gente traz aqui na nossa roda de conversa para a gente conversar a respeito, né? Mas antes da gente falar, né, Elô, vamos falar nosso combinado. Vamos. Bem, o principal combinado, pessoal, é assim: fazer com que vocês saibam, tenha a grande ciência de que Elô e eu, na diversidade do nosso papel, na diversidade da nossa vivência e convivência, cada um num estado do Brasil, traremos aqui as nossas experiências que nunca serão verdades absolutas. Tenho toda certeza disso, a gente sempre repete, para que vocês saibam, né, que a gente defende a concepção dessa criança que brinca, defende o brincar. A gente vai trazer nossas ideias, nossos estudos, mas nosso desejo não é. Sejam bem-vindos. Elô, tudo bem? Tudo bem? Que prazer. Tudo ótimo. Tudo certinho com você? Graças a Deus, tudo bem. Ai, que bom. Vou aumentar aqui meu áudio, que estava bem baixinho. Que bom te ver. Nos falamos Bom, bastante, mas é sempre bom a gente se ver, né? muito bom. Beijo em Então, todos. Que bom que tá todo mundo aqui com a gente, né? muito bom. Que alegria ter vocês aqui. Espero que vocês fiquem aqui com a gente para a gente contar as novidades que nós vamos programar para o mês de maio, né? Muito bacana, né, Elô? Nosso planejamento está bem bacana e eu Sim. acho que muita gente vai participar conosco dessa jornada falando sobre o brincar. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Essa live que tem o nome Falando de Brincar. E eu queria começar a live contando uma história. Teve muitas pessoas que me mandaram direct falando: Selma, você não vai mais contar história. Então hoje não podia começar sem isso. E eu escolhi o livro A Garrafa. A Elô também gostou do livro, né, Elô? Será Sim. que todo mundo conhece? É desta autora, Patrícia Auerbach, da Brinkbook. É um livro de imagens. Então eu vou contar só mostrando, ok? Vamos lá. A garrafa. E a autora começa o livro escrevendo assim: para quem acredita que a imaginação é sempre o melhor brinquedo. Ah, não podia ser outro, né, gente? Vamos lá. Olha só o que ela achou em cima da mesa da casa dela. Ela estava brincando de Sherlock e achou uma garrafa. E pensou, pensou. Olha lá, o que foi que essa criança fez? Ela não precisava da água, só da garrafa. É isso aí, Rosinha, a imaginação é o melhor brinquedo. Olha só o que ela criou! Olha só a imaginação dela para onde foi. O que será que ela vai criar agora? Olha, que coisa linda! Vamos lá, mais uma cena. Aí, ela se cansou de uma garrafa só e foi atrás de muitas.
Olha só o que ela inventou. Muita criação. Acabando. Olha só, olha só. Olha só. Olha só onde foi a garrafa. E assim termina a história. Foi um dia de criatividade, né? No começo era só uma garrafa. Olha quanta coisa que essa criança criou. E essa criança tão capaz, tão potente, tão criativa é aquela que tem junto da gente, na sala de aula, dentro da casa da gente, né? Na família. E é dessa criança que brinca que a gente quer falar, né, Elô? É Sim. dessa criança que aprende por meio do brincar que a gente traz aqui na nossa roda de conversa para a gente conversar a respeito, né? Mas antes da gente falar, né, Elô, vamos falar nosso combinado. Vamos. Bem, o principal combinado, pessoal, é assim: fazer com que vocês saibam, tenha a grande ciência de que Elô e eu, na diversidade do nosso papel, na diversidade da nossa vivência e convivência, cada um num estado do Brasil, traremos aqui as nossas experiências que nunca serão verdades absolutas. Tenho toda certeza disso, a gente sempre repete, para que vocês saibam, né, que a gente defende a concepção dessa criança que brinca, defende o brincar. A gente vai trazer nossas ideias, nossos estudos, mas nosso desejo não é depositar aqui toda a verdade, só a verdade, porque é o que a gente acredita, né? A gente acredita que existem outras coisas por estudar, outras coisas também para a gente aprender. Nós não detemos todos os conhecimentos e a gente acredita que é nessa troca que a gente se faz, né? É nesse convívio de ser, estar e se fazer, refazer, é que a gente se melhora. E nós estamos num tempo propício para isso, né? Para se reprogramar, refazer, estar um novo papel, um novo olhar sobre o que é ser professor, né? Sobre essa docência, né? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Selma Monteiro, sou professora de educação infantil desde que eu me conheço como adolescente em diante. Tenho aí uma experiência em sala de aula, também sou professora, formadora de professores, e é nesse caminho que eu trafego. Estar aqui com vocês é, para mim, um grande privilégio. Pela sua vez. Oi, para quem não me conhece, sou Heloísa. Estou professora do berçário. Comecei dando aula para crianças de 2 anos e sempre com crianças bem pequenas, que é a minha paixão. Eu sempre, desde que eu trabalhava com 2 anos, eu sempre falava que queria que quanto menor a criança fosse, melhor seria para mim. E realmente, assim, cada dia eu me encontro mais, eu me identifico mais no berçário. Que bom, né, Elô? Isso mesmo. Essa é muito interessante, pessoal, para quem está chegando agora, saber. Eu moro no Vale do Paraíba Paulista. Então, eu falo da minha experiência de escola pública no estado de São Paulo. E você, Elô? Eu moro em Teresina e falo da minha experiência em escola particular. Sempre trabalhei em escola privada e em Teresina, na realidade de Teresina, a gente tem uma realidade. Nosso ensino no Brasil é muito até falado, né? Porque a gente dá uma adiantada um pouco nas coisas, então em algumas escolas, infelizmente, esse brincar
termina ficando em segundo plano. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vem falar, né? Desse resgate ao brincar, dessa importância do brincar na escola, que é o espaço social da criança. É isso aí. Se a gente tem, né, todos os documentos que nos assistem, enquanto profissionais da educação infantil, dizendo que a criança aprende por meio do brincar e das interações, é impossível que a gente não trafegue por essa prática. É impossível que a gente não defenda isso, né, como prioritário numa escola de infância. Então, é isso que a gente quer falar com vocês hoje. Eu declaro aberta uma jornada importantíssima para mim e para a Elô. Nós chamamos de Falando de Brincar, porque nós vamos falar de brincar em diferentes circunstâncias. Eu não sei se vocês sabem, para quem não sabe, vale aí a dica de procurar com pesquisa. Na última semana do mês de maio, anualmente, é realizada a Semana Mundial do Brincar. A Aliança pela Infância e todos os seus adeptos, todas as parceiras, realizam esse evento mundialmente. Esse ano será diferente. As práticas, né, de discussões sobre o brincar, de valorização sobre o brincar, né, de infinitos eventos reunindo crianças para brincar no ano de 2020, será trocado por propostas em que a criança participe, que ela seja, né, que ela fale do seu potencial criador, mas em situação agora de isolamento, não em situação social, né? A Semana Mundial do Brincar vai ser diferente. E a Aliança pela Infância continua, né, trabalhando com outras demandas, não só a Semana Mundial do Brincar, defendendo essa ideia de uma infância realmente respeitada, uma infância que é valorizada, né? Defendendo esse olhar de encantamento por uma infância saudável. Então, pesquisem lá para vocês verem que maravilha que é a carta de princípio deles, os valores que a Aliança pela Infância defende por meio do brincar. E como não vai ter, né, brincadeira na escola da gente, nós vamos fazer uma jornada de falar de brincar aqui no nosso canal, né? Sala de aula organizada aí sai na frente. Elô, vamos junto comigo. Nós estamos parceiras nessa, para que durante todo o mês a gente converse sobre muitos aspectos do brincar. Nós fizemos um convite aberto para muita gente boa, para muita gente bacana, para muita gente que defende a infância e que vai falar aqui conosco em inúmeras lives maravilhosas. Nós já estamos os olhos brilhando, né, Elô? E que vão trazer todo o olhar sobre a infância. Eu vou falar para vocês quem é que já confirmou presença com a gente, ok? Vamos lá. Elô e eu já temos Rosinha Cavalcante, nós já temos a escutatória, Maíra vem com a gente também falar conosco. Nós já temos Aprendendo com Eles, Ariane. Nós já temos Interarte Baby, a Valéria também vem. Nós já temos a Cláudia Prachedes, do Mochila de Ideias, vai falar conosco também sobre brincar. Nós já temos as diretoras das escolas onde eu trabalho, minha coordenadora. Nós vamos falar sobre o brincar das crianças de educação especial, atendidas pela educação especial. Nós vamos falar, deixa eu ver se eu esqueci alguém. A B, como eu esqueci a B, dica da pedagoga também vem falar para a gente como é o papel de uma escola brincante. Então é isso que a gente quer trazer para vocês, gente. Como é uma escola brincante na visão de um gestor? Como é uma escola brincante na visão de uma coordenadora? Isso de escola pública e privada. Como é uma escola brincante? Como é o papel de um educador brincante nas crianças assistidas pela educação especial? Então, nós vamos fazer assim, uma chuva de boas lives, uma chuva de propostas,
de conversas nossas, de cursos, de post, tudo falando sobre o brincar. Fiquem atentos, não percam por nada. E esse mês só tem gente top, né, meninas? Só tem gente boa. Espero que eu não tenha esquecido ninguém de falar. Isso porque tem gente que ainda não deu resposta. Nós mandamos... Opa, esqueci sim do João. Como eu não falei do João? João Silva, gente, aquele querido João Formações. Ele vem com a gente falar sobre brincar. Ele é muito querido. João, me desculpa. Como eu pude ter esquecido de você? Estou aqui com minha listinha na frente, mas a letra ficou apertada. Então, nós temos Maíra, Rosinha, Betânia, Alessandra Pitina, Patrícia Batista, Ariane, Valéria, Cláudia Prachedes, João Silva, Heloísa Turci, até agora são as que confirmaram presença. E a Daniela Soléu, que vem falar também sobre o AE. É esse mesmo, João Silva, Rosinha, ele está aqui conosco e vai participar com a gente também das nossas lives, falando sobre o brincar. Qual é o contexto do brincar? Essa criança que brinca, por que valorizar o brincar? Em que situações a gente precisa validar esse brincar? Qual é a nossa intenção, pessoal? Nós temos visto inúmeros professores se reinventando, não só por estar agora diante da necessidade de estar com a tecnologia da informação na ponta da língua e na ponta da mão. Não é só isso. Nós temos visto um movimento muito bacana de professores lendo, estudando, participando de lives, buscando referências, querendo aprender, indo atrás. Então, nós nos dispusemos a alimentar o olhar desse professor sobre o brincar. É isso que nós queremos. Nós queremos que esse brincar seja falado, discutido, para que a gente tenha um olhar certo, certeiro, importante sobre a infância e o brincar na escola e ambiente doméstico. E a gente convidou muita gente boa, que aí estamos aguardando aí a resposta. Então, é declarado o mês do brincar aqui no Instagram, tá bom? Mas eu queria falar para vocês por que é que eu falei esse nome. Por que eu escolhi esse nome? Vocês não têm ideia. Elô, isso é novidade para você também. Eu vou mostrar uma coisa aqui. Olha lá. Vocês não imaginam quanto tempo tem esse caderno. Este aqui foi meu primeiro caderno de registro de formação. Eu vou abrir e mostrar para vocês o ano. Esse registro das minhas primeiras formações enquanto formadora de professores. Eu vou ver se vocês conseguem ver. Dá para vocês verem? 1994. E minha primeira formação com a minha amiga Sueli chamava-se Falando de Brincar. Essa foi uma formação tão boa, tão bacana, que rendeu tantas outras demandas, tantas outras turmas de Falando de Brincar nós fizemos aqui em nossa rede, que ficou uma marca muito importante para mim e para ela que me autorizou a usar o nome, né, do Falando de Brincar aqui para vocês, e de agora em diante nós vamos falar de brincar. Então, para mim, falar de brincar, falando de brincar, é um nome que tem muito peso, tem muita história, carrega afetividade extrema. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar de brincar, né? Vocês sabem que cientistas, né, recentemente conseguiram comprovar que são necessárias, no mínimo, 400 repetições de um mesmo procedimento para que as sinapses aconteçam e a aprendizagem se dê. Mas vocês sabiam também que uma criança diante de uma situação de brincar, diante da brincadeira, quantas sinapses acontecem? Quantas vezes ela precisa repetir a brincadeira para aprender algo? Se ela estiver diante de uma brincadeira, vale a repetição por apenas 10 a 20 vezes. Daquelas 400 numa situação corriqueira, a 10 a 20 vezes enquanto ela brinca, é porque o brincar tem uma potência muito grande. A ciência já provou, e nós na sala de aula sabemos muito bem disso, né?
Nós vemos nossas crianças brincando, produzindo, pesquisando, questionando, né? E aí nós sabemos disso. Nós só precisamos apurar nosso olhar, né? Einstein já dizia, né, que a principal forma, mais elevada forma de pesquisa é a brincadeira. Então, quem somos nós para dizer, né, diferente disso? E hoje, então, a gente vai falar sobre isso. Eu já falei sobre a minha experiência na formação do Falando de Brincar. Já falei para vocês sobre o que a gente vai fazer aqui na nossa página durante todo esse mês. Qual é essa jornada linda do Falando de Brincar que traz vocês aqui para junto de nós. E agora a Elô vai falar da experiência dela do brincar. Ela tem uma experiência riquíssima e ela vai trazer algumas referências muito legais para a gente pensar. Quem gosta de anotar, anota aí, tá bom? Elô, passo para você a palavra. Só complementando aí sobre também a neurociência, quanto mais cedo também, mais rápido essas sinapses acontecem, né? Então, na primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, é muito mais importante que essa educação precoce aconteça, para que essas sinapses se formem e elas são muito mais rápidas na primeiríssima infância. Só completando o estudo. Então, eu peguei aqui um trecho da diretriz, né, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, quando ela trata das práticas pedagógicas da educação infantil. O que ela fala? As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Está lá no documento, na diretriz curricular. Então, assim, é um documento que é normativo para a educação infantil. Então, o eixo norteador das práticas pedagógicas são as interações e a brincadeira. Então, assim, como a gente pode pensar na educação infantil sem o brincar? Não tem como, né? Entendi. É uma reflexão que eu sempre fiz, por que as escolas continuam investindo mais em carteiras do que em espaços para brincar? Né? Espaço para brincar, em brinquedos, no brincar, que é o mais importante para a criança. Brincando, a criança ela se socializa, a criança desenvolve a fala, a criança desenvolve a coordenação motora, a criança aprende conceitos matemáticos de forma só experimentando, muito mais fácil. É tudo isso que a gente quer do nosso aluno. A gente quer que ele se socialize, a gente quer que ele desenvolva a coordenação motora, a fala. É brincando que a criança vai fazer isso. É interagindo com o outro, interagindo com o seu par, interagindo também com outras idades, né? Com o professor, com crianças mais velhas. Então, educação infantil é brincar. E aí muita gente se irrita quando alguém pergunta pra gente: ele vai pro colégio só para brincar? Vai, ele vai para brincar, ele vai para se desenvolver. E daí entra o nosso papel de professor de saber explicar para aquele pai o porquê do brincar. Né? Não adianta a gente falar que a gente é desvalorizado porque o pai acha que a gente só está ali para brincar. A gente tá para brincar, mas a gente tem uma intencionalidade nesse brincar. É um brincar livre, deve ser um brincar livre, mas também com essa intencionalidade do desenvolvimento. Né? Não adianta esse conhecimento é nosso, não é tanto do pai e da mãe. É a gente que tem que passar para o pai e para a mãe isso. Então, é explicar. Eu me lembro que teve uma época, há uns anos atrás, uma pessoa falou que meu ensino estava muito fraco, porque ele ainda não estava aprendendo as letras. Ele só tinha 2 anos, o filho dessa pessoa. Eu fiquei muito doída, principalmente por não poder me defender. Porque não foi para mim diretamente que ela falou para uma pessoa que falou para outra que chegou até mim. Então, eu não pude me defender o motivo da minha prática, por que eu faço daquele jeito, né? Mas, assim, são aprendizados e a gente não pode cair no medo da mãe e do pai de que o filho não está aprendendo as letras. A gente tem que saber explicar qual é o momento, de que forma ele vai aprender, qual é a melhor, o que ele está fazendo naquele ambiente brincante, né?
Por que que a gente, na escola particular, a gente pede um monte de brinquedo? A gente tem esse privilégio de pedir, a nossa lista de material é comprada praticamente numa loja de brinquedo. Então, mas a gente tem que explicar. Às vezes o pai não entende. Por que está pedindo isso? Por que está pedindo isso? Então, tudo se a gente souber explicar, eu acho que a gente consegue mudar a concepção do brincar para as famílias. Sem ficar só na história de reclamar que eu não sou valorizada, porque eu não estou aqui só para brincar. Óbvio que a criança está lá para brincar, ela não está lá para trabalhar, ela está lá para brincar e brincando ela vai se desenvolver sim. Mesmo porque o brincar é o trabalho da criança, É né? o trabalho da criança, exatamente. E E é muito aí eu interessante queria. o que você falou, Elu. Pode falar. É muito interessante o que você falou sobre a questão das diferenças da escola, né? O que é que traz esse material escolar e o que, que a gente justifica dentro desse material. Na minha escola, por exemplo, a gente não tem material escolar, não tem lista de material, né? Tudo a prefeitura que subvenciona. E nós temos uma escola, é uma prática curricular de toda a rede, é claro, mas uma escola que tem uma potência, um investimento no brincar. E quando não tem, que não é um recurso que vem, né, da Secretaria de Educação, por exemplo, os professores se organizam por meio de um bazar. Então, vocês que são daí de escola pública sabem que é isso, né? Ou a gente faz um bazar, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente doa, ou tem outra mãe que doa. E aí a gente vai incrementando, né, os recursos do brincar. O ateliê do brincar, os armários cheios de recursos, eles aparecem, eles aumentam. As crianças têm um potencial de pesquisa em inúmeros materiais também. Não comprados, mas ali trazidos de outra forma. E o que é legal da gente falou desde o início, né, Elô? Que a gente coloca aqui nas nossas lives esse contraponto, porque nós temos diante de nós professores que trabalham nas duas, né, redes e tem essas duas possibilidades. E é legal a gente falar, não tem certo, não tem errado, mas que é legal a gente trazer as verdades, né, do que a gente vive, de que o professor, que é o nosso colega, né, também vive isso, né? Uma colega falou, a Neilma falou, não, a Érica, nem sempre os pais levam, né? Nós, de escola pública, quando pedimos, nem sempre eles levam. E tem escola como a minha, por exemplo, que já não tem uma lista, né? Já não pede, como já tem a sua, né, Elô? Que já pede. Então, assim, são as diferentes verdades da realidade educacional do nosso país, né? Sim, sim. E assim, eu queria começar com uma frase também do Winnicott sobre brincar, que ele, nossa, quem puder pesquisar sobre ele, ler, fazer uma leitura sobre o Winnicott é muito bom mesmo. Quem ainda não fez, né? Porque eu acredito que muita gente já sabe. E uma frase dele muito boa é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar a sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Esse é uma frase célebre dele, que faz a gente refletir, que é só no brincar que a gente desenvolve todo o nosso potencial criativo e toda a nossa personalidade. E é importante saber que, ao contrário do que muita gente pensa, o brincar, a criança não nasce sabendo brincar, né? A criança não é inato da criança. Ela precisa aprender a brincar e ela vai aprender a brincar conforme a sua cultura. Cada cultura tem uma forma de brincar diferente. E aí, quando eu estava refletindo sobre isso, me veio também que a Organização Mundial da Saúde não recomenda o uso de tela. E esse provavelmente é um dos motivos, né? Li que é sobre a obesidade infantil, várias coisas, mas esse também é um dos motivos, porque a criança de 0 a 2 anos, ela vai se apropriar do brincar. Então, se ela ficar muito tempo na tela, ela vai achar que o brincar é aquilo ali, ela vai aprender a brincar na tela, né? Então, ela não, a gente precisa, mas quando elas vão para a escola tão cedo, no berçário, ou quando não vão em casa, mas a gente tem que propiciar para a criança vivenciar esse brincar e ensiná-la a brincar. Não quer dizer que a gente vai intervir na brincadeira.
O nosso papel é deixar aquele espaço, um espaço convidativo, um espaço atraente para o brincar, para que a criança se sinta envolvida naquele espaço e naqueles objetos brincantes. E o nosso papel é esse, propiciar o espaço, a vivência e observar. Observar a forma que a criança está brincando, a forma que a criança está evoluindo naquela brincadeira, se ela está enriquecendo aquela brincadeira, se ela não está enriquecendo aquela brincadeira, a gente precisa ter um olhar mais atento, né? Porque às vezes a criança não está passando muito, não está criando, né? Então a gente precisa ter um olhar mais atento. Então é na brincadeira que a gente descobre muitas coisas, né? E tão cedo a gente pode, quando a gente fala das sinapses, que muito cedo elas fazem milhões e milhares e a gente precisa ajudar. Eu tô lendo os comentários, aí eu me perco todinha. Eu fico lendo e esqueço que eu vou falar. Ai, tem tanta coisa boa aqui. Essas meninas... A B chegou falando que nós estamos fazendo uma quadrilha pedagógica. É isso aí, B. Só gente do bem, né, Reinaldo? Só gente do bem querendo aprender. Nós temos aqui muita gente boa. Então, E a Rosinha colocou aqui é uma coisa importante, ó, a criança joga, brinca para expressar agressão, adquirir experiência, controlar ansiedades, estabelecer contatos sociais como integração da personalidade por prazer. Quanta coisa existe no brincar, né? E muito interessante, essa semana eu estava em aula com a Maíra Dourado e ela falou como é importante a gente fazer, como você falou, né? Estar atento na escuta, né? Mas deixar essa criança brincar não quer dizer que ela está lá sozinha, Deus dará, e a professora no celular, né? A Maíra que falou isso e a gente parece que tem um choque, né? Mas como assim? É exatamente o que pode acontecer num lugar ou outro, enfim, uma formadora não diz isso porque ela nunca viu acontecer, ou enfim, que não é o certo, né? Deixar brincar livre não é ficar solto, né? Não é ficar sem intenção. não é deixar a própria sorte, né? Não é deixar a própria sorte. E é lindo, O Paulo fala muito disso, né? É lindo a gente ver a criança interagindo com as coisas e criando, e muitas vezes nos imitando, que é importante a gente perceber se o bebê imita ou não a gente. Então é muito encantador mesmo ver isso. Eu separei aqui algumas fotos que eu tirei dos meus alunos ainda no ano passado, de montar o lugar e deixar que eles façam. Não sei se aqui dá para ver. Então, aqui eu usei materiais e elementos da natureza, né? Folhas, aqui tem galhos, aqui carvão, tem folhas secas, tem flores. E coloquei lá no espaço, deixei de uma forma separada. Apresentei para eles, apesar de tão bebês, aqui acabaram de fazer um ano aqui. E alguns têm menos de um ano. Então, apesar de tão bebês, mas a gente consegue fazer uma roda e apresentar aquilo ali para eles. E aí, deixa solto. E aí, solto, eles vão descobrindo cada elemento. Ó, aqui ele pegando... Eu não sei o nome disso aqui, é um que faz um barulhinho, não sei o nome. Aqui ele escolheu esse daqui. Escolheu ir nas flores, achou mais colorido por algum motivo, foi lá... Tem criança que não tem coragem de pegar no primeiro momento e aos pouquinhos ela vai criando essa coragem. Assusta. É isso mesmo. Aqui com folhas, aqui já tá tudo no chão, ó. Aí aqui ela no meio das folhas secas e ela escutava o barulho. Essa é a melhor exploração, né, Elô? E assim, de forma alguma a gente ficar quando tá aqui, quando tá nesse momento. A gente tem que tomar muito cuidado e às vezes a gente peca por isso, de achar que a criança tem que pegar em tudo. Não tem, ela vai pegar o que ela se interessa mais. Então, mas ela só pegou nesse aqui, ela tem que sentir essa textura. Não, ela gostou disso, deixa ela lá. E o engraçado, Selma, quando a gente começa a observar, a gente vê que um olha para o outro e se interessa pelo que o outro tá pegando. Então, ele naturalmente vai lá pegar. Olha só a interação deles aqui, ó. Olha que que Olha, graça. eles entregando
Eu achei essa foto assim tão significativa que eles estão interagindo, estão brincando, mostrando, pega esse aqui, né? O carvão, quando um descobriu o carvão, começaram a riscar o chão. Olha o pezinho dela todo sujo de carvão, Que né? Então, delícia. assim, isso aqui a gente fica olhando e a gente faz as nossas anotações e a gente vai intervir quando necessário, no caso de um bebê chorar, no caso se o bebê está com medo. Tem criança que, pelo simples fato de sair da sala e ir para um outro espaço, que aqui é um outro espaço da minha sala, eles já ficam com medo. Então é a hora do colo, é a hora de acalmar, é a hora de mostrar, de pegar aquelas folhas secas, essas aqui, jogar para cima para que eles sintam caindo no corpo, né? Então Para essa fazer foi barulho, né? Né? isso. A massa faz barulho, mostra essa textura, esse som produzido. É. Uma outra foto que eu tenho aqui, deixa eu ver se dá para ver. A gente mostrou macarrões de vários formatos. Aqui eles estão crus, né? Então a gente botei tudo, começou assim. Isso aqui tá no Instagram, aquele outro não tá. Aí são vários tipos. Também, de novo, fiz a rodinha, apresentei para eles a brincadeira. E na hora que a gente solta, né, eles vão, cada um escolhe o seu. Primeiro eu mostro, cada um, eu mostro o barulho que faz, eu faço toda uma experiência primeiro. E aí cada um vai para o seu cantinho de preferência, né? Aqui eles Ai, que delícia, né, Lu? as mãozinhas amassando, né, e querendo pegar. Todo mundo me pergunta, não leva para a boca? Claro que leva para a boca. A criança conhece o mundo pela boca, então assim, é cuidado. Eu tenho a sorte de ter na escola que eu trabalho, para cada criança tem uma professora. Para cada duas crianças tem uma professora. Então a Não gente é a tem essa. realidade em todas, é claro, né? Não é a realidade, eu acho que eu sou a única que tem essa realidade, assim. E eu agradeço muito a escola que eu trabalho por isso, sabe? É muito importante, é muito bom. A gente tem um cuidado muito individualizado. Então, assim, todo mundo me pergunta, mas não vai à boca, o que eu faço? Eu falo, olha, se você tem condição, porque é perigoso, pode não só a boca, o nariz, a orelha, pode ir para qualquer lugar. Se você não tem condição de fazer, tente fazer de dois, né? De duas crianças, de dois bebês, tente Recomendado. diminuir Isso. e você fazer individualmente, enquanto a outra pessoa que está com você fica com o restante fazendo um outro tipo de brincadeira, né? Mas cuidado Uhum. tem. E a do macarrão, olha como terminou, olha que lindo. Aqui é a Ai, que minha auxiliar gostoso. e ela deitou no meio do macarrão. Olha só a alegria deles dois. Quem é que se diverte mais? Né? A gente é muito bom mesmo. E uma Nós outra temos que eu aqui, sempre. nós Oi? temos aqui a Valéria, lá do Interarte Baby. Ela também faz um trabalho com bebês maravilhoso. Então, quem não conhece, vale a pena ela conhecer o Insta dela. É Interarte Baby. Muito lindo. O trabalho dela, ela tá assim apaixonada pelo que você está mostrando aí. Ela está dizendo que lindo, que legal. Ela ama isso também. A Lara está É, perguntando se estava cru cozido o macarrão, Elô. no primeiro dia eu fiz cru e no dia seguinte eu cozinhei todos, também separados, e fiz a mesma coisa com eles cozidos. E essa aqui é uma brincadeira que eu amo fazer com eles, é brincar de mangueira e dar banho em Ai, que todos delícia. mangueira, eles adoram, eles pulam, aí depois eles pegam a mangueira e jogam um no outro. Isso é interação, né? Isso é brincar. Ah, isso é Isso muito bom. é Brincar com desenvolver. água é maravilhoso, né, Elô? Em qualquer idade, né, gente? Até para a gente, na vida adulta, quem não gosta de água no mar, ou na piscina, ou na mangueira também? Quem que não gosta? Sim, É sempre bom. A água é cativante. É um é. dos elementos da natureza, assim como a terra, é, na minha perspectiva, que é um dos mais gostosos, que nos aproxima mais da nossa essência. E aí o brincar no berçário é tudo, né, Selma? Em todos os momentos. É a gente não esquecer que na hora do banho tá com a água, eles gostam, brinca, bate na água. Se não tem nada de nenhum brinquedo, bate, joga. A hora da troca também é uma hora importante de brincar, de fazer cosquinha, de brincar com o corpo, de mostrar as mãozinhas para eles.
Então, assim, a todo momento, todo instante, com bebês principalmente, é brincar. Brincar sempre. Brincar na hora de comer, brincar na hora de beber água. Na hora de beber água, a gente canta, a gente brinca. Então, é isso. Brincar é essencial. Não tem como não ter o brincar na educação infantil. Teve É uma isso pessoa mesmo. aqui, uma frase. Cadê? Para mim tá difícil ler aqui, Céu. É uma empreitada que implica a realização de conexões e atribuição de significados a eventos e fragmentos que são reunidos em inúmeras e variadas experiências. Ah, Carlinda Rinaldi falando. É Ah, tá. assim, gente. Não tem como estar na educação infantil, ser educação infantil sem acreditar no brincar. Não tem. Se tem um profissional de educação infantil que não acredita nisso, está no lugar errado. Precisa refazer, revalidar suas concepções. Não há um livro sequer que fale de infância que não fale sobre brincar. Em quaisquer perspectiva, a infância está ligada ao brincar. Então, é preciso que a gente repense algumas práticas, né? Desse brincar assistido, brincar só com aquilo que a professora dá, ou com algumas pecinhas que não constroem nada, né? O que é que a criança produz? O que é que a criança pesquisa num ambiente em que ela é induzida e assistida e não pode criar ou pesquisar, ou não tem um adulto que a instigue, né, a ir além? Né? Algumas meninas falaram aqui sobre a questão dos materiais não estruturados. Eu sou apaixonada por material não estruturado e é lógico que vocês vão ter aqui durante o mês de maio alguma fala sobre isso, porque é um material tão potente, como diz, né, a Adriana Clis, com todas as suas pesquisas, né? Vem lá de Leontiev falando sobre isso, os objetos potentes. Meu Deus, quanta criação, quanta pesquisa. Nenhum dia é igual ao outro numa sala de aula que trabalha com material não estruturado e material heurístico. Nenhum dia. Nenhuma criança faz a mesma pesquisa no dia seguinte, igualzinho, não faz. Ela revalida, mas ela cria outra coisa além, ela vai além, ela mostra uma potência que a gente não tem como não validar. É só se a gente estiver distraído, só se tiver o professor distraído para não ver que criatividade é essa, que pesquisa que ela faz, que desejo que ela tem de descobrir se aquilo é grande, é fundo, se cabe dentro, se não dá, se é igual, se junta, se empilha. Tantas pesquisas mostram que a criança realmente aprende pelo brincar. Não tem como não acreditar nisso, gente. Ser da educação infantil é carimbar, tatuar na pele. Eu brinco e acredito no brincar. Né, Elô? É isso mesmo. E eu queria, Elô, que você contasse da sua experiência como empresária do brincar. Eu não sei se vocês sabem, gente, a Elô já foi empresária, ela acredita tanto no brincar que ela já teve isso como negócio. Conta para nós, Elô. Nós temos 10 Então, minutos. Que nossa, rápido. eu tinha uma brinquedoteca em um shopping daqui de Teresina, abri em 2003. Eu era muito menina, eu dava aula, eu tinha 23 anos. Dava aula, mas eu queria mais, realmente, eu queria trazer esse brincar. E quando eu abri a brinquedoteca, eu fui a primeira aqui em Teresina a ter uma brinquedoteca. Depois que eu abri, todos os restaurantes começaram a abrir. E eu queria, assim, mudar essa concepção do brincar. Eu queria falar, eu queria mostrar a importância disso, do brincar livre. Eu sempre fui pelo brincar livre. Mas aí eu fui encontrando muitas coisas, assim, por não ser empresária, não ter essa veia empresarial em mim, né? Durou 12 anos a brinquedoteca, eu fechei em Nossa, bastante 2015. tempo. Fechei em 2015. Mas assim, eu terminei saindo do meu papel de pedagoga para ser a funcionária do caixa, né? Então eu não tinha muito tempo de fazer o que eu queria fazer. Tanto é que eu saí de sala de aula, um ano depois eu voltei, que eu morri de saudade. E fiquei fazendo as duas coisas juntas. Sim. Mas, assim, o que eu via dos pais, a concepção que as famílias têm.
tá pagando, era meia hora o mínimo, né? Então a filha brincava em um brinquedo. Não, agora vai, sai daí, vai para lá, sai de lá e vai para aqui, não sei o quê. Sai desse brinquedo, vai pro outro. Para alguns pais, eu conseguia chegar e falar, por que você não deixa ela brincar? Não porque senão tá perdendo tempo, tem que brincar em todos os brinquedos, mas se ela tá se divertindo naquele, qual é o problema dela ficar naquele, né? É. E assim, eu travava alguns embates com alguns pais sobre isso, né? Porque a concepção que eles têm tem 30 minutos, eu só vou pagar 30 minutos e ela tem que aproveitar tudo. Mas às vezes a criança aproveita um brinquedo só, ou aproveita apenas um espaço, que às vezes nem tem um brinquedo, que lá tinha o espaço de leitura, lá tinha o espaço de fantasias, lá tinha um espaço com televisão, com videogame, tinha espaço, tinha vários. Era grande, sabe? E tinha muitos brinquedos de playground. E aí, às vezes elas queriam ficar só na piscina de bolinha, às vezes queria ficar só desenhando. Quando a criança ficava desenhando, os pais enlouqueciam. Como que eu tô pagando para ficar desenhando? Sai daí. Então, assim, eu tentava conversar com alguns, né? Mas alguns falavam, alguns brigavam comigo também, falavam assim, Ave Maria, e essas funcionárias aí, por que que não brincam? Eu falei assim, elas estão esperando a criança solicitar que brinque junto. Elas, da escola, elas têm a professora que brinca junto o tempo todo, que não deixa fazer o que ela quer muitas vezes. Em casa, ela tem a mãe, ou a babá, ou o pai, ou a avó, que fica intervindo naquela brincadeira e atrapalhando aquele momento de criação dela. Aqui é o espaço que ela se sente livre para correr, para brincar, para fazer o que ela quer. Na hora que ela chamar, a gente... Mas os pais, assim, muitos não entendiam, né? Muitos não entendiam essa proposta e eu não soube... Eu me acomodei ali em um certo papel de ficar em caixa, dando entrada, dando saída na criança e não tinha tempo de conversar, porque eu tinha que atender o próximo, né? E, Sim. enfim, durou o tempo que tinha que durar, foi muito bom o tempo que durou. Quando acabou, fiquei foi um luto para mim, mas também hoje eu vejo que acabou na época que tinha que acabar, sabe? E eu voltei para o espaço de sala de aula, que é o que eu amo fazer e que eu sei fazer, né? Ser empresário é muito complexo, lidar com funcionário é muito difícil, e é isso. O Mas é Elô, um eu já maravilhoso. né? Eu já contei Aí para eu você. só falar Tá. aqui outra que eu falei que depois que eu abri, não chamava Espaço Criança, depois que eu abri o Espaço Criança, os restaurantes aqui em Teresina começaram a criar necessidade. E aqui em Teresina, todos os restaurantes, se não tiver um espaço para a criança brincar, as pessoas não vão. Por um lado, é muito bom. Por um lado, é um espaço que a criança sai daquele ambiente de casa para ir brincar, para ir se relacionar com pessoas que eles nem conhecem. Por outro lado, eu acho que é de se pensar da nossa inabilidade de brincar com a criança em um ambiente de restaurante, de estar com ele à mesa, de estar com a criança à mesa e a criança conseguir ficar lá na mesa brincando com a família, com o que tem na mesa e a família, né? Então, assim, a minha infância eu ia muito para restaurante com meu pai e com a minha mãe. Não tinha espaço para brincar. E eu brincava com a minha irmã, com meu pai e com a minha mãe, né? E hoje em dia precisa desse espaço. O Elô, quem me conhece e me segue aqui, eu já contei num post que eu fiz sobre a minha militância em espaços de brincar por todos os lugares que eu vou. Em todos os hotéis que eu vou, restaurante, o lugar que eu vou primeiro é no espaço de brincar. É lá que eu vejo qual é a concepção de criança que essa administração desse lugar tem. Que criança que eles valorizam. Esse cliente que tem criança é bem-vindo aqui? O que tem por trás de das concepções por trás de um espaço desse são inúmeras, inúmeras. Eu já vi lugares bem cuidados, mal cuidados, totalmente largados, já vi de tudo um pouco. E agora, nas minhas férias em Porto Alegre, eu pude conhecer o Diander, lá no restaurante Família Faquin. E o Diander está aqui, ele está aí para me dar certeza que foi isso mesmo que aconteceu. E foi assim um dos lugares mais lindos que eu já conheci
dentro de um restaurante destinado às crianças. A hora que eu cheguei, eu falei, eu não acredito no que eu estou vendo. Porque lá tinha uma pessoa esperando as crianças chegarem. Uma pessoa preparada, o Diander estava lá, uma pessoa preparada para receber as crianças. Um espaço totalmente organizado, preparado para a infância. E assim, uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Gente, olha, meus olhos ficaram assim brilhando e não estou falando aqui porque ele está presente, não é. É de verdade mesmo, porque a ideia que ele me passou dessa infância é uma infância que ele realmente respeita, né? Que o restaurante respeita, mas que ele, como empresário, respeita. É a sua história, né, Elô? Então, assim, lindo, gente, lindo. E o que eu mais gostei, né, de tudo que ele me falou, da formação dele, da formação da equipe, duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, ele faz um planejamento daquilo que ele oferece, porque ele troca, né? Ela cuida dos espaços com todo amor e carinho. Isso é visível de Ander. Ele troca sempre os espaços de brincar. Igual a gente faz na sala de aula, que a gente não deixa muito tempo, porque as crianças se cansam. Ele também observa isso. Ele percebe o que as crianças gostam ou não gostam e troca. Então, ele planeja diante da manifestação do interesse das crianças. E segundo, ele forma o profissional dele, os componentes da equipe dele para fazer isso também. Gente, que é melhor que isso? Tantos espaços de brincar que tem aí no país, gente. Eu convido vocês, professores, a ir viajar e entrar nos restaurantes, entrar nos hotéis e ver isso. E defendam isso. Criança precisa ser respeitada em todo lugar. Espaços de brincar têm que ser acolhedores em todo lugar, né? Então, é isso aí. E a gente já está quase terminando, Elô. Faltam 5 para as 9. Ai, que coisa, né? Eu queria dizer que tem aqui também uma querida, que é a Carol, professora de música, também é uma convidada nossa para estar falando sobre como é brincar, né, usando a música, gente. Ela tem feito umas lives muito bacanas, então acho que vai valer a pena ela estar conosco também aqui participando, né? Na nossa jornada sobre o brincar. Elô, você tem mais alguma coisa? Voou o tempo, né, Valéria? Que coisa. Tem algo para mim para falar? Só agradecer, então, uma amiga aí, a Tâmara do Clay, ela tá aí, ela falando que conheceu o Espaço Criança e a gente estudou junto, ela é muito querida. Então, agradecer a todos que nos ouviram, e agradecer a todos que acreditam no brincar, né? E vamos brincar com os nossos alunos, brincar com as nossas crianças, que eles não estão perdendo tempo com isso, não, de forma alguma. É isso aí. Nossa, só ganhando, né? Todo mundo ganha, gente. Gente, eu falo e falo de novo. Lugar de professor de educação infantil é no chão da sala. Tirem as mesas, meninas. Tirem as mesas, meninos. Mesa de professor não é na sala de educação infantil. Não fiquem atrás delas. Vai para o chão. Vai construir com eles. Vai fazer com eles. Vai ouvi-los. Vai brincar junto, né? A Rosinha perguntou e sobre brincar junto. A minha orientadora vem contar sobre como é o nosso projeto Brincar Juntos, Rosinha. A Patrícia está aqui, a Alessandra também está, minha diretora querida. E aí nós vamos falar sobre isso, tá bom? E eu não posso deixar de falar sobre uma coisa muito importante. Antes, eu quero só lembrar vocês, gente. Nesse domingo tem sorteio. Ó, o envelope tá lacradinho, hein? Vai para casa de um de vocês, hein, gente? Não esqueçam disso. É para mim. Será que é muito bom? E olha, gente, o diálogo desse mês trouxe esse livro da Adriana Friedman, que eu sou fã. Sou fã da Adriana. Tenho o livro dela autografado, tenho livros antigos dela. Eu sempre gostei da temática do brincar. E esse livro está muito especial, A Vez e a Voz das Crianças. Ele fala do brincar do início ao fim. Ele fala dos respeito às diferentes infâncias. Ela fala sobre o resgate da nossa infância como primordial. Ela dá dicas de lugares, de ONGs, de associações, de jeito de brincar na rua, de brincar. Gente, é lindo o livro, é maravilhoso mesmo, eu recomendo. E eu queria terminar a nossa live lendo
Eu espero que dê tempo. No meu faltam 2 minutos lendo essa carta que ela falou, inclusive, na última live que ela deu. Carta de uma criança que ainda há de ser. A você que sei que me ama tanto, mas às vezes não me compreende. A você que quer acertar, mas tem tanto medo de errar. A você que passa por mim sem se deter. E quando vai perceber, eu já não sou mais criança. Olha no meu olho, me escuta. Senta aqui do meu lado, tira o relógio e fica por alguns instantes no meu tempo. Eu vou te contar. Eu sinto a flor da pele. Sinto segurança quando você me abraça, quando me beija e me aconchega, quando conta uma história e canta para mim. Alegria quando você está comigo, olha para mim, brinca comigo. Tristeza quando as pessoas à minha volta brigam, me colocam de castigo. Medo de escuro, de gritaria, de balas, de bombas, de ficar só, de perder você. Me sinto perdido quando ninguém me entende. As pessoas não prestam atenção em mim quando saio da minha estrada. Sinto preso, afogado, reprimido quando não posso dizer o que penso ou fazer o que quero. Quando sou violentado com palavras, agressões físicas ou restrições. Livre quando posso ser eu mesmo, fazer o que sinto, o que penso, o que quero, como posso e como quero. Confuso quando você faz uma coisa e diz outra. Eu penso por mim mesmo que as crianças precisam de mais atenção, que os jovens precisam de mais compreensão, que os adultos precisam de olhos para ver e enxergar mais longe, enxergar mais perto do coração, e de ouvidos mais apurados, e de um coração mais aberto, e tocar, dançar, cantar, que tem tanta coisa errada e tantos problemas, que temos muitas luzes, mas que estamos mergulhados na escuridão, que as pessoas não pensam, jogam lixo onde não devem, matam, se matam. Eu quero mais brincar, dizer o que penso, fazer o que quero, saber até onde posso. Quero você junto de mim, meus amigos por perto, ouvir histórias, verdade, ter mais a sua atenção, transformar este mundo, fazer um novo atlas da vida. Eu vivo, brinco, pinto, desenho, modelo, jogo, faço de conta, viajo a outros mundos, peço, pesquiso e descubro o mundo. Amo, brigo, sobrevivo, reajo para não ser machucado. Fico doente de tristeza, de raiva, de medo, apronto para ser e aparecer. Bebo, me drogo para fazer de conta que ou para fingir. Eu estou num mundo estranho, num mundo de imagens, num mundo virtual, num mundo poluído. Eu digo do meu jeito, pintando, brincando, dançando, sonhando, cantando, olhando, escrevendo, ficando em silêncio, gritando, chorando. Eu vejo coisas que só eu vejo por meio de você, um mundo invisível, o que você já esqueceu. Eu preciso de amor, de alimento, de descanso, de sonhos, de luz, de calor, de ver e enxergar, de ouvir e escutar, de tocar e sentir, de tentar e experimentar, ter coragem de ultrapassar, aprender, compreender, crescer, estar, ser. Preciso de você. Eu peço, olhe para mim e me veja por dentro. Eu sou assim mesmo, criança, inteiro. Eu sou. E você? E a gente se despede então com essa leitura linda e esperando vocês para todos os outros encontros do Brincar dessa jornada. Fiquem com a gente e vamos falar de brincar, que esse brincar merece. A criança merece ser respeitada. Vamos brincar? Vamos lá.